Olá a todos, me chamo Caio Lopes. Estou fazendo esse vídeo de explicação do meu código do trabalho 4 da disciplina de microcontroladores e microprocessadores. Esse código foi feito refatorando e dando uma grande mudança no código do trabalho 3, que ele estava bem desorganizado. E agora para essa aplicação eu aprimorei ele. A gente começa aqui incluindo as bibliotecas, Arduino.h para permitir a gente utilizar as funções de Arduino. Liquid Crystal para trabalhar com LCD e Timer 1 para iniciar os timers de interrupção. Faço aqui as definições de alguns pinos físicos do circuito. Agora aqui tem o pino de LED que a gente vai estar acendendo. Crio o LCD aqui. E declaro as funções. Principal, leitura, somadora, média e botão. A função principal é que vai ser executada a nossa interrupção por timer. A leitura, somadora e cálculo da média, elas fazem a leitura do valor do sensor de temperatura, somam os valores de dentro do vetor e calculam a média dos valores de dentro do vetor. E a função botão que vai auxiliar a gente a ler o valor de um botão para fazer uma mudança nos valores exibidos no LCD. Aqui eu declaro algumas variáveis globais volatiles para a gente ter maior precisão dentro das interrupções. A variável posição, escrever, soma, média, valores lidos, valores sobrescritos, contador, tamanho do vetor, vetor da temperatura e a função habilitar. A gente começa no nosso setup ativando o resistor de pull down interno do pino 2, que possui uma interrupção. Então a gente vai conectar o nosso botão nele aqui e ele vai estar como pull up, então sempre lendo 5 volts. A gente faz aqui a alocação dinâmica de memória para criar o vetor de tamanho aleatório entre 30 e 50. Limpamos o vetor com for. E aqui a gente faz as interrupções. Uma interrupção de 5 segundos que vai ser executada 24 vezes antes de executar o código, né, para ter os 120 segundos. E colocamos aqui a Attach Interrupt, a função principal. E aqui eu coloco uma função de interrupção, a função botão, no digital pin, no pino 2, que é o que a gente ativou como pull up ali em cima, que roda a função botão. A gente inicia o LCD aqui 16x2, limpando tudo e colocando ali, iniciando e quantas posições vai ter o nosso vetor. Dentro do nosso loop, se a variável habilitar for verdadeira, ela começa como falsa aqui. E ela vai receber o valor de verdadeiro após os 120 segundos aqui na função de interrupção, ó. O habilitar vira true após passar 24 contagens da interrupção na função principal de 25 segundos. A gente escreve no LCD a temperatura na primeira linha. Aqui eu coloco um if, porque sempre que a gente lê a temperatura, a gente já passa para a próxima posição. Então a gente tem que ler a uma posição anterior, que seria a última que recebeu o valor. Como o nosso sensor dá um valor de tensão numa porta analógica, que ela é lida e convertida para um valor digital, os valores aqui dentro do vetor são valores que variam de 0 a 1024, que são os resultados de analog reads. Para a gente converter para uma temperatura em graus Celsius mesmo, a gente faz a operação inversa, que é multiplicar por 5 e dividir por 1024, para daí saber qual é realmente a tensão e não o valor digital convertido. E multiplicamos por 100, por isso a gente está multiplicando por 500 aqui, multiplicando por 5 e por 100. Por 100 para a gente transformar em graus Celsius. E aqui a gente subtrai 50 para fazer o ajuste da temperatura. Essa conta pode ser encontrada no datasheet do do sensor de temperatura. Aí aqui a gente faz a escrita da soma, média, valores lidos e valores sobrescritos. A gente faz as condicionais para escolher o valor escrito na segunda linha. Porque esses condicionais vão ser em função da variável escrever. Essa variável escrever, ela é incrementada toda vez que a função botão é chamada na interrupção do botão lá que a gente criou. Então sempre que a gente apertar o botão, o escrever vai ser incrementado. Caso ele alcance o valor de 4, ele volta para 0, porque a gente vai estar exibindo 4
coisas na segunda linha. Caso escrever seja 0, a gente imprime a soma. Caso escrever seja 1, a gente imprime a média. Caso escrever seja 2, a gente imprime os valores lidos. Caso escrever seja 3, a gente imprime os valores sobrescritos. Caso escrever seja 3, a gente aperta o botão, ele vai passar para 4, depois vai passar para 0, retornando aqui ao valor da soma. E a gente escreve no pino do LED um valor que varia de acordo com a temperatura que a gente está lendo. O analog write vai de 0 a 225. O nosso sensor lê de menos 50 a 125 graus, que daria o 0 e 1024 do ADC. Mas aí a gente ajustou para 0 a 40 graus. Ou seja, a gente sabe que o nosso sensor, por estarmos no Brasil, dificilmente vai ler uma temperatura menor que 0 graus e maior que 40 graus. Então, com as contas que a gente fez no relatório, a gente chega à conclusão que multiplicando por 1.3, a gente vai ter uma melhor visualização da cor do LED variando com a temperatura. Na nossa função principal, que é a função chamada, quando temos a interrupção por tempo. Aqui o contador de interrupções, caso ele chegue na 24ª interrupção de 5 segundos para dar 125 segundos, ele executa a função leitura, a função somadora, a função cálculo de média. A função leitura lê um valor e armazena no vetor, a função somadora soma tudo que está dentro do vetor, e a função do cálculo de média realiza o cálculo da média dos valores que estão lá dentro, e esse cálculo ele usa como parâmetro a quantidade de valores lidos, caso ela seja menor do que o tamanho do vetor, para a gente ter um valor mais preciso da média. Aqui eu reseto meu computador para 0 para ele contar de novo até 24 dando 120 segundos. E eu ativo a variável habilitar recebe o valor verdadeiro, que ativa a exibição no LCD dos valores de tanto da temperatura quanto média, sobrescritos e valores lidos. Caso não seja executado esse if, ele incrementa o contador que ele até contar 24. A função leitura aqui armazena no vetor temperatura o analog read do pino de sensor, passa para a próxima posição do vetor e conta mais um valor lido. Aqui a gente também executa o cálculo dos valores sobrescritos. Caso os valores lidos sejam menores que o tamanho do vetor, não teve nenhum valor sobrescrito, ele recebe 0. Se não, os valores sobrescritos são os valores lidos menos o tamanho do vetor. Aqui a gente verifica se a posição extrapola o vetor. E se a próxima posição que a gente vai indicar a leitura for além da última, volta para a primeira, começando a sobrescrever os valores. Aqui a função somadora, ela pega a variável soma e soma tudo que está dentro do vetor com for. Aqui a gente faz o cálculo da média. Caso os valores lidos sejam menor que o tamanho do vetor, ou seja, o vetor não esteja completamente preenchido, a gente vai dividir a soma dos valores lá dentro pela quantidade de valores lidos. Se não, a gente vai dividir realmente pelo tamanho do vetor normal. E aqui, por último, a função que eu já expliquei é do botão, que ela incrementa a variável escrever, e se a variável escrever passar de 3, ela volta para 0. Essa função é chamada na interrupção. Bom, para a gente realizar a simulação, eu vou reduzir o tempo entre as interrupções para 1 segundo e vou colocar o contador aqui da função de interrupção para executar quando for 0 mesmo. Ter só para cada interrupção executar, para não ficar muito demorado e ficar melhor ilustrado no nosso vídeo. Vou aqui construir a solução. Sucesso! Aqui na nossa simulação, a gente fez um circuito bem similar ao do último trabalho, conectando o display LCD aqui
O Enable e o RS vieram do pino 6 e 7 para o pino 9 e 8. No pino 7 a gente conectou um LED com um resistor para ser indicado a diferença de brilho com a temperatura lida. E aqui no pino 2, que está configurado com pull-up interno, a gente colocou um botão para conectar no ground e colocar o sinal de 0 volts. Coloquei também aqui o nosso sensor TMP36 no ground, uma alimentação de 5 volts e essa saída na porta A5 para executar a leitura. Vamos executar aqui a simulação. Está iniciando com 37 posições. Está lendo uma temperatura de 39,8. Apesar do sensor estar mandando a temperatura de 40 graus, ocorre um pequeno erro devido às contas que a gente faz, as aproximações do nosso programa. A média da temperatura é 39,84. Foram lidos 14, 15, 16. Como a gente configurou para ler a cada 1 segundo, está acompanhando o tempo da simulação. A soma está aqui, a média. E até agora não foi subscrito nenhum valor. O LED está aqui ligado, recebendo o analog write da porta 7, que é o PWM. Vamos diminuir aqui a temperatura do sensor. A diferença da leitura está aparecendo aqui já no nosso display. Bom, o nosso circuito físico foi montado em cima do outro circuito aqui com o display LCD. A gente só mudou aqui nos pinos do Arduino o Register Select e o Enable do display LCD. A gente colocou aqui um resistor e um LED conectados aqui na porta digital 7. Na porta digital 2 está aqui uma perna no botão e outra perna está conectada no terra do circuito. O potenciômetro da saturação está aqui no mesmo lugar. E aqui está o nosso sensor de temperatura. Ele foi aqui alimentado com 5 volts numa perna, 0 volts na outra, e na perna central ele está aqui na nossa porta analógica 5 para enviar os valores analógicos a serem convertidos. Na hora de mandar aqui o programa para a placa, eu fiz um pequeno teste e encontrei um erro no código. O nosso contador aqui estava sendo comparado com 24, que 24 vezes 5 dá 120, que dariam os 2 minutos. O que acontece é que na primeira comparação o contador é igual a 0, e do 0 a 1 já conta uma quantidade de 5 segundos. Então, até comparar com 24, teriam passado 2 minutos e 5 segundos, 125 segundos. Então eu reduzi aqui o contador para 23, e agora ele vai contar certo até os 120 segundos. Vamos construir a solução aqui. Enviar para a nossa placa. Tá aqui. Iniciando, ele está com 37 posições. 44. Opa. Vamos lá. 30. Vamos esperar ele dar a primeira leitura. Aí, ele fez a primeira leitura. Ele deu 16 graus. O nosso LED aqui está indicando a temperatura, a sua intensidade. Aqui o nosso botão muda o que vai estar sendo exibido na segunda linha. Agora está exibindo a média, quantidade de valores lidos, quantidade de valores sobrescritos, a soma de todos os valores, que retornamos para a média. Já se passaram alguns minutos desde que o código está rodando. A última temperatura lida foi de 17,3 graus, a nossa média está em 16,89 graus. Foram lidos 3 valores no total. Agora 4. A soma dos valores dentro do vetor está 219,04. E nenhum valor foi sobrescrito. A gente chegou no ponto aqui agora que o valor foi sobrescrito. Opa. 31 valores foram lidos, o nosso vetor tem um tamanho de 30, então um valor foi sobrescrito.
Até agora foi mais ou menos pouco mais de 1 hora de execução do código.